Queridos amigos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, muito boa tarde para vocês. Espero que estejam muito bem, com saúde. Vamos nos preparar para um estudo conjunto e, se Deus quiser, um estudo muito produtivo para todos nós. Vou ler, então, só para nos preparar para esse momento, vou ler inicialmente um texto do Novo Testamento, né? Trouxe aqui o Novo Testamento, né? Tradução do Haroldo Dutra Dias. Vou ler um trecho que eu acho lindo, um trecho em Marcos, capítulo 9, e depois, então, fazer a nossa prece inicial e começar o nosso estudo. O endaimoniado epilético, né? Começa no capítulo 9, versículo 14, e vai até o 29. Então, vamos nós. Dirigindo-se aos outros discípulos, viram uma numerosa turba ao redor deles e escribas debatiam com eles. Vendo, imediatamente toda a turba ficou pasma e, correndo para ele, saudava-o. Perguntou-lhes: Que debateis entre vós? Alguém da turba lhe respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem um espírito mudo. E onde quer que o subjugue, convulsiona-o, ele espuma, rilha os dentes e definha-se. Disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não foram capazes. Em resposta, diz a eles: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o para mim. E o trouxeram para ele. Ao vê-lo, o espírito imediatamente o atormentou, caindo sobre a terra, rolava, espumando. Perguntou ao pai dele: Há quanto tempo isso lhe acontece? Disse-lhe: Desde a infância. Muitas vezes o lançou tanto no fogo quanto na água para o destruir. Mas se podes algo, socorre-nos, compadecendo-te de nós. Disse-lhe Jesus: Se o podes, todas as coisas são possíveis ao que crê. Imediatamente gritando, o pai da criancinha dizia: Eu creio, socorre-me a falta de fé. E Jesus, vendo que a turba se aglomerava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não mais entres nele. Gritando e contorcendo-se muito, saiu a criança e se tornou como morto, a ponto de muitos dizerem que já morreu. Mas Jesus, agarrando sua mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos o interrogavam em particular: Por que nós não podemos expulsá-lo? Disse-lhes: Este gênero de espírito de nenhum modo pode sair, senão com oração. Queridos amigos, vamos nesse momento pensar em Jesus, nos socorrendo em nossas orações, nos socorrendo nesses momentos todos de dificuldade e rogando: ó querido amigo, socorre-nos nesse momento, socorre-nos na nossa pequenez, nas nossas imperfeições. Fazei com que possamos falar as tuas palavras, abrir o nosso coração se confundindo com o teu, para que possamos chegar aos quatro cantos, aonde houver a dor, aonde houver um gemido, aonde houver uma solidão, uma falta de fé, que possamos chegar até eles. Ajuda-nos, Senhor, em mais esse estudo e esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Amigos, vamos então iniciar os nossos trabalhos. Vou compartilhar com vocês ali um PowerPoint para servir aí de guia para o nosso estudo. Pronto. Espero que vocês estejam vendo. E vamos nós à parábola do grão de mostarda. Então, esse foi o tema que nós fomos convidados, eu estou trazendo para vocês, para a gente poder refletir junto. Parábola do grão de mostarda. Então, vamos nós. Por que falar em parábolas? Vamos começar desde o início, né? Por que Jesus falava em parábolas, né? A diferença de parábolas e fábulas, né? Vou passar muito rápido nisso, né? Fábula, em geral, são coisas impossíveis, né? Então, ela usa muito animais, os animais falando, que não são coisas possíveis, né? Mas as parábolas não, as parábolas são coisas possíveis, é uma historinha que você conta, que é uma historinha possível
e de ser realidade, mas não deixa de ser uma história inventada. E por que Jesus se utilizava disso, né? Há muito tempo atrás, quando eu pensava nas parábolas, né, eu me lembrava assim, meu Deus, como é que a gente pode dizer para crianças, por exemplo, como eles foram gerados, né? Todos os pais que aqui nos assistem já devem ter passado por esse momento, né? A criança, quando nos pergunta de onde veio, e aí a gente vai e conta uma historinha para elas. Por quê? Principalmente porque nós não podemos mentir. E aí você conta uma história que é uma verdade relativa, adequada ao grau daquela criança. Então você fala, o pai botou uma sementinha na mamãe e você germinou e você nasceu. E a história não está errada, ela não é falsa, apenas ela é adaptada para um linguajar daquela criança, né? Então a gente faz muito isso, usa sempre, né? Jesus trabalhava muito, não esquece que Jesus já era um espírito puro, um espírito perfeito, antes da criação do planeta, já que ele é o arquiteto do planeta, né? Isso a gente vê no livro A Caminho da Luz. E isso ocorreu há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, Jesus já era um espírito puro há 4,5 bilhões de anos. Então, como é que ele vai se dirigir para nos contar alguma coisa dentro do grau de sapiência dele, né? E aí ele usa as parábolas sempre tentando, numa simplicidade, chegar à essência do ensino, né? Uma outra característica da parábola muito, muito interessante é que a parábola é atemporal, ou seja, o entendimento da parábola varia com o momento que eu estou vivenciando, com a minha estatura moral. Então, Jesus conta uma história há 2.000 anos. Essa história, na época, é interpretada de uma forma, 2.000 anos depois, ela é interpretada de outra, e daqui a 2.000 anos ainda a interpretaremos de outra. Essa é uma outra característica interessante que nós vamos falar muito hoje dentro dessas parábolas. Bom, eu trouxe aqui um mapa da região da Palestina, né? Não é para dar aula de geografia, não. É para a gente ver apenas alguns pontos interessantes, né? Esse é o Mar Mediterrâneo, né? É o final, a parte leste do Mar Mediterrâneo, né? Onde a gente tem a Palestina. Naquela época, naquela região, né? Ainda hoje, obviamente, a gente tem um grande mar interno aqui, né? Na verdade, é um lago, também conhecido como Lago de Genezaré, no tempo de Jesus, né? Ou Mar da Galileia, né? Esse é um lago aqui a norte do lago, você tem uma cidadezinha que se chama Cafarnaum, né? Nazaré fica mais aqui para oeste, né? Onde Jesus nasceu, e, obviamente, Jesus nasceu em Belém, já vou mostrar isso, mas onde Jesus viveu a sua infância, Nazaré, e aonde ele desempenha o seu missionato realmente é na parte norte de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade de pesca, nós vamos falar já já desse ponto aqui. E aqui, né, no final do Lago de Genezaré, você tem um rio enorme, que vocês sabem o nome, porque vocês conhecem, é o Rio Jordão, né? E ele vai até um grande mar interior, que também não é um mar, é um lago, mas a gente chama de Mar Morto, né? Um mar já 400 metros abaixo do nível do mar, né? E essa é uma região montanhosa, né? Onde a gente vai encontrar, então, aqui é a saída, né, do Rio Jordão, você vai encontrar uma cidadezinha chamada Jericó, a cidade portuária, onde tinha alfândega, onde eu morava Zaqueu, e você subindo a montanha, você vai chegar até Jerusalém, aqui no alto da montanha. Se você for ainda mais para o oeste, você vai chegar a Belém, que eu acabei citando, né? O Rio Jordão é um rio muito interessante, porque ele atravessa, ele tem um vale grande, né? E ele atravessa uma região muito chuvosa, e aqui é uma região de grande agricultura. Entretanto, no final, uma região muito desértica, observa que ele é cercado por montanhas, e faz com que seja uma região muito desértica, e aqui é onde João Batista batizava, né? Mas só para a gente se contextualizar onde nós estamos, né? Bom, por que eu contei essa história, né? Para mostrar, na verdade, que quando Jesus estava em Cafarnaum, Jesus usava parábolas de pesca, sempre os exemplos da pesca, do lançar a rede. Mas quando Jesus estava na parte sul do lago de Genezaré,
e que era a região de agricultora, né? Uma região bastante agricultora, ele falava, então, com parábolas, né? Associadas à agricultura, né? Os fardos, né? São fardos, na verdade, são elementos que Jesus sempre se dirigia para agricultores, né? Bom, isso facilitando, obviamente, o entendimento de pessoas muito simples, né? Se nós, 2000 anos depois, ainda temos dificuldades para entender o que o Cristo falou, imagine, né, 2000 anos atrás. Né? Por isso, né, esse exemplo do Cristo sempre me faz, né, remeter às palestras nas casas espíritas. Né? Muitas vezes pode-se ter uma palestra muito bonita, muito, né, um linguajar rebuscado, e termina, né, que é a pergunta que eu sempre faço após as palestras, assim, o que ficou para você? O que você entendeu? Porque se, na verdade, né, foi uma palestra muito bonita, mas não ficou a essência para você, então o processo de aprendizado não foi concretizado. Né? E Jesus, como mestre, aliás, o único título que Jesus assume, aceita, na verdade, é o título de mestre. Né? E ele, como mestre, sabia bem disso. Bom, essa é a nossa parábola, é isso que nós vamos estudar hoje. Parábola do grão de mostarda. Ela aparece nos 3 evangelhos sinóticos, né? Tanto Mateus, Marcos e Lucas também. Então, eu vou ler o trecho de Mateus. Né? Mateus começa no capítulo 13º, né? Versículo vai do 31º ao 32º. Outra parábola, nesse momento, né, Mateus está colocando algumas parábolas para nós, né, que Jesus contou. E aí ele fala, outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem recebeu e semeou em seu campo. Um homem recebeu e semeou em seu campo. O qual é, de fato, o menor de todas as sementes, a menor de todas as sementes. Porém, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Então, esta é a parábola do grão de mostarda que a gente vai estudar hoje. Bom, primeiro vamos nos socorrer do Haroldo Dutra Dias. Né? Eu já até comecei com a leitura do Novo Testamento do Haroldo. Né? O Haroldo vem nos socorrer já com que tipo de mostarda é essa, né? Porque a gente conhece as mostardas, né? Hoje, modernamente, mas são plantações modernas. Né? É o exemplo dessa figura, nessa foto ali de cima. Né? São normalmente plantações, são hortaliças que você pode facilmente colher. Né? E essa é a tal da sinapis nigra, né, que existia na Palestina. Né? Hoje já é uma vertente um pouco diferente, é um pouco mais amarelada. Né? E a mostarda negra, que era comum na Palestina, ela cresce naturalmente, atingindo a altura de um homem montado num cavalo. É uma hortaliça, observa que o próprio Mateus chama de hortaliça, né? Mas ela, se você não podar, ela pode crescer um pouco. Uma outra alternativa, uma outra árvore de mostarda que existia, a salvadora pérsica, ela é encontrada em pequena quantidade, a outra não, ela é muito abundante, né, na Palestina, provavelmente é o que o Haroldo acha que Jesus utilizou como exemplo. Né? Mas a outra, ela está mais a sul, e a foto de baixo, né, o que mostra uma árvore realmente frondosa, né, porque a parábola do Cristo também coloca, né, as aves vêm para aninhar-se nela, né, enquanto que a primeira é mais uma hortaliça. Né? Mas a primeira tem realmente a semente de mostarda que a gente está acostumado, aquela semente ali de 2 milímetros, né, que é uma coisa muito pequenina. Né? Bom, vamos continuar então com os nossos aprendizados. Eu trouxe vários autores falando sobre essa parábola para a gente poder aprender com todos eles. Então, o primeiro que eu trouxe é o Carlos Torres Pastorino, né, no seu livro, né, é um compêndio, né, vários volumes, chamado Sabedoria do Evangelho. Ele, Pastorino já nos socorre de cara, né, mostrando que essa era uma imagem que os rabinos usavam muito, pequeno como grão de mostarda. Né? E Jesus utiliza, não só nessa passagem, mas Jesus também utiliza depois, também vamos falar um pouquinho, quando ele se reporta à fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, o grão de mostarda era uma coisa da época onde os rabinos utilizavam como algo muito pequenino.
A interpretação, né, que o mestre dá, né, ele mostra, aqui vem o Pastorino falando de uma interpretação. Né? A interpretação comum, portanto, a mais comum, é que o mestre salienta que a vida espiritual, mesmo começando pequenina, cresce enormemente. Ou seja, Pastorino primeiro coloca essa questão da vida espiritual, ou seja, o meu desenvolvimento espiritual, minha espiritualidade, ela começa pequena, mas ela vai se desenvolvendo e cresce muito. Outros, agora ele vem com uma outra interpretação, Pastorino vai nos dar. Outros aplicam a parábola ao cristianismo. Então ele vem falar de religião. Então Pastorino vai criar duas interpretações diferentes. Uma é o meu crescimento individual, a minha espiritualidade, eu como espírito. Eu, uma pessoa boa, que eu encaminho de ser um homem de bem, né? A caminho dessa estrada para me tornar um homem de bem, obviamente, esse caminhar se assemelha ao grão de mostarda crescendo. Né? O outro é com relação ao cristianismo, é a mensagem do Cristo que vai se propagando, começa muito pequena, né? Ali na região da Palestina, como eu mostrei para vocês, né? E acaba se tornando, né, difundida por todo o globo. Então, são duas interpretações básicas. Né? Um outro autor também, esse muito amigo meu também, Juarez Périssé, no seu livro Refletindo sobre as Parábolas de Jesus, ele faz uma interpretação bem literal, né? Trazendo bem profunda, melhor dizendo, né? Trazendo assim vários conceitos para a gente sobre essa questão da parábola. Primeiro, ele diz, né, que alcançando o reino de Deus, ele diz que nós somos a semente, todos nós temos uma semente divina. Então, alguém plantou essa semente na gente, essa semente vai germinar até a gente alcançar o reino de Deus. Juarez, então, ele coloca o homem como sendo Jesus. Então, ele começa a fazer um deparo na parábola. Então, quando Jesus conta o homem, né, o homem foi no campo semear, né, e aí ele coloca o homem como sendo Jesus. O grão de mostarda, a vontade de crescer, ou seja, aquele fermento que vai crescer, essa vontade que nos impulsiona para a evolução, seria o grão de mostarda. O campo seria o coração dos homens. Quer dizer, onde é que essa semente está sendo lançada? A semente está sendo lançada no coração dos homens. Né? A árvore é o homem que foi capaz de vencer a si mesmo. Observa que você foi uma semente, né? Germinou, conseguiu se transformar numa árvore, vencendo, né, os seus principais obstáculos na vida, né? Passando a oferecer amparo e orientação a outros. Ou seja, a hora que você evolui, você começa a abrigar outros que vão se aproximar de você. Né? Os ramos são sentimentos bons e virtuosos, os ramos da árvore. Né? As aves do céu são outros espíritos, logo atrás da gente, espíritos ainda imperfeitos, que, portanto, vão buscar o abrigo junto ao homem de bem, junto à árvore frondosa. Né? E outra coisa importante que o Juarez ressalta é que a árvore, no próprio ciclo da vida, vai deixar suas sementes, mais sementes ainda para poder gerar novas árvores e, portanto, um ciclo contínuo, né, de buscar essa evolução do planeta e a felicidade. Então, como fica isso? Né? Agora eu vou reler para vocês, eu reescrevi nessa parábola, nessa interpretação, então, do Juarez Périssé. A semente divina é semelhante à vontade de crescer que Jesus recebeu e semeou no coração dos homens, o qual é, de fato, a menor de todas as sementes. Porém, quando cresce, torna-nos capazes de vencermos a nós mesmos, de modo que os espíritos ainda imperfeitos vêm e aninham-se nesses sentimentos bons e virtuosos. É uma parábola bonita, né? Uma interpretação bonita de Juarez também, que coloca, né, essa semente, né, divina na gente, que faz com que a gente cresça e se transforme em árvore que vá abrigar outros. Né? Muito importante. Vou trazer para vocês agora uma terceira visão, um terceiro livro, né? Esse também de um outro grande amigo meu, Frederico Kremer. Né? E o Kremer, então, vai nos falar, no seu livro Jesus de Nazaré, ele fala sobre as parábolas e aborda essa parábola. Eu peguei algumas coisas, só para não ficar repetitivo, eu peguei algumas coisas do Kremer.
Para Jesus, a verdadeira metáfora do reino de Deus não vos faz pensar em algo grandioso, mas na semente de mostarda. Então, uma coisa que Kremer deixa claro logo do início da interpretação é que Jesus mostra o reino de Deus, ele começa com algo muito pequenino. Às vezes a gente quer fazer coisas muito grandes, a gente pensa em dar grandes saltos, né? E esquece das coisas pequeninas do dia a dia, da gente trabalhar esse dia a dia. Né? O mestre aproveitou a figura de pequena mostarda, como a gente já comentou, a questão desse arbusto que cresce, se não for podado, ele vai crescer e se transformar numa árvore. O caminho para o reino é para dentro de si, impulsionado por fora. Uma outra coisa que Kremer deixa também no seu livro, que me fez pensar muito, foi exatamente isso. Né? É como se a ajuda do próximo faz com que a gente caminhe adiante, ou seja, não é possível caminhar sozinho. Eu preciso, né, de todas as aves chegando para eu poder florescer, deixar de ser uma semente, para poder crescer e me tornar uma árvore frondosa. Trouxe mais um livro, e esse é o último, né, que eu vou abordar com vocês, é do Rafael Papa, é um livro também, Parábolas de Jesus. O Rafael Papa ele tem dado assim muito, tem algumas lives dele, eu recomendo vocês verem no YouTube também, e das Parábolas de Jesus. Né? É um livro dele muito importante também, e todos que têm curiosidade sobre as parábolas vão gostar de estudar. Ele coloca algumas coisas interessantes. Né? Ele fala muito desses estágios da vida. Ele diz que, sim, nós fomos sementes e vamos nos transformar em árvores frondosas. Isso significa que nós vamos viver vários estágios nesse nosso processo evolutivo. E, portanto, temos que ter paciência e esperança. Né? Muitas vezes a gente quer. O meu exemplo é Jesus. Aliás, essa é uma das perguntas do Livro dos Espíritos, né? Quem é o nosso modelo e guia? E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos é Jesus. Porém, é um modelo e guia. Então, é ele que nos guia e ele é um modelo. É o modelo que nós seremos. Então, quando eu penso modelo, é aquele que modela, é quem me modela para me transformar neste ser, que é esse ser perfeito. Mas eu não sou Jesus. Né? Senão não estávamos num mundo de provas e expiações. E, portanto, temos que ter um pouco também de paciência e esperança, né? Porque nós nos tornaremos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso. Se aspiras conhecimento, compreensão, felicidade, trabalha e serve sempre na direção do alvo por atingir, sem desânimo e sem precipitação, contando com Deus. Essa frase do Rafael Papa é muito bonita, que ela fala assim, sem desânimo e sem precipitação. Então, às vezes, as pessoas trazem um sentimento de culpa de que não consegue ser perfeito, não consegue ser Jesus. Mas não devemos pensar assim, porque senão nós não éramos uma semente. Se Deus nos criou como uma semente, é porque nós temos ainda um longo caminhar. Porém, sem desânimo, sem desânimo, perseverança para a gente poder chegar lá, contando com Deus. Sem Deus, nada somos, precisamos contar com Deus. Vamos adiante. E vamos agora a algumas interpretações. Né? Eu trouxe para vocês também algumas interpretações que eu ia pensando e colocando algumas coisas para a gente poder pensar nessa parábola do grão de mostarda. Né? Então, uma delas é essa: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem recebeu. Essa é a original. Né? Observe que eu botei alguns trechos em amarelo, que são os trechos que a gente vai substituir. Reino dos céus, o homem, seu campo, sementes, hortaliça para tornar-se árvore, as aves do céu e os seus ramos. Vamos às interpretações. A mensagem cristã é semelhante a um grão de mostarda que Jesus recebeu e semeou na terra, o qual é de fato o menor de todas as religiões, porém, quando cresce, é a maior das hortaliças. Então, os homens vêm e aninham-se em seus ensinamentos. Então, essa é uma das interpretações que nós vimos no Pastorino, agora eu trouxe para vocês preenchendo as lacunas. Né? É a mensagem cristã. Observa que não é a religião católica, a religião evangélica, a religião espírita, é a mensagem do Cristo. A mensagem que o Cristo trouxe
é semelhante a um grão de mostarda, que Jesus, como governante do planeta, recebeu e saiu semeando na terra, né? E ela cresceu, a hora que Jesus trouxe, é a menor de todas as crenças, é a menor de todas as mensagens. Porém, ela vai se tornar árvore e os homens vão se alinhando, como nós todos, né? Que seríamos de nós hoje sem Jesus. Né? Então, a gente vai se aninhando nessa mensagem do Cristo para a gente poder absorver os seus ensinamentos. Essa é uma das interpretações. Né? Uma outra interpretação que eu também trouxe aqui para vocês, né, é com relação à felicidade. Né? É como se a mostarda, né, na verdade, fosse essa vontade de Deus, fosse a felicidade nossa. A felicidade é semelhante a um grão de mostarda. Então, quem é a felicidade? Né? Nós todos seremos felizes absolutos, porque todos nós temos hoje condições de sermos felizes. Mas um dia seremos aquela felicidade absoluta e não a felicidade relativa às nossas imperfeições. Portanto, a felicidade, quando ela começa semelhante a um grão de mostarda, que um homem recebeu e semeou em seu próprio coração, o qual é de fato a menor de todas as sementes, né? Mas quando cresce, né, ela se torna a maior das hortaliças, uma árvore frondosa, né? E os infelizes, as pessoas que ainda não alcançaram essa felicidade, né, começam a se alinhar em torno dessa esperança, né? Às vezes a gente está num grupo, a gente começa a falar sobre o espiritismo para um grupo, né? E a gente vê os sofredores se aproximando para poder ficar embaixo dessa árvore, para poder absorver essa esperança, essa felicidade que todos nós objetivamos e perseguimos nas nossas vidas. Né? Vamos adiante. Uma outra interpretação, essa é a última, senão a gente vai passar aqui o dia todo vendo diversas interpretações, mas a outra é com relação à fé. O Pastorino também coloca, eu achei que era importante a gente também ver uma nova interpretação, que é a fé. A fé é semelhante a um grão de mostarda. E essa a gente vai trabalhar um pouquinho mais ao longo dessa última metade aí que nos cabe. Né? É semelhante a um grão de mostarda que Jesus recebeu e semeou na terra, o qual é de fato a menor de todas as nossas aspirações. Não pensamos nisso hoje, a fé. Porém, quando ela cresce, ela se torna a maior de todas as nossas virtudes e traz a paz. De modo que os aflitos vêm e aninham-se em torno dela. Então, essa é uma outra interpretação que mostra que a fé pode ser esse grão de mostarda, que é a página inicial nossa, daqui a pouco eu vou falar dela novamente, e a gente vai crescendo, isso vai despertando dentro da gente, né? E crescendo a ponto de se tornar a nossa maior virtude. Quem é a pessoa? Eu sou uma pessoa com fé, e essa não se transformar na nossa maior virtude. Vamos nós. Bom, aqui nesse ponto, cabe a pergunta, então, qual é o correto? Qual é a interpretação correta? E aí eu vou dizer para vocês qual é a interpretação correta. É a sua. Não é a minha. Não é a do Rafael Papa. Não é a do Frederico Kremer. Não é a do Carlos Pastorino. E não é a do Juarez Pellicer. É a sua. Por que ela é sua? Porque ela expressa o seu momento. E a hora que a gente relê aquela mesma frase, por isso que eu falei, essa parábola do grão de mostarda é muito bonita, porque ela é uma parábola aberta, que dá para a gente colocar várias coisas que são coisas importantes na nossa vida, no momento em que nós estamos vivendo. Então, a gente faz a leitura como se fosse o Cristo falando para a gente em uma coisa que me cala fundo dentro do coração. Então, é o Cristo falando para mim. Né? Observa que, apesar de esta ser a interpretação correta sua, que vivencia este momento em que você está, apesar disto, amanhã você vai reler essa parábola da semente do grão de mostarda e vai ter uma outra interpretação. Por quê? Porque Jesus vai estar lhe falando outras coisas. Deixem, façam uma prece antes, deixem essa parábola penetrar o interior de vocês,
para que ela possa representar alguma coisa que o Cristo está dizendo para nós, para a gente ter fé, esperança de que tem algo pequeno, mas esse algo pequeno vai crescer muito ainda. É a massa, né, que está com o fermento correto, que vai crescer e vai nos ajudar muito, nos levando à felicidade no futuro. Essa é a interpretação correta das parábolas, é a nossa interpretação ao longo dos anos, a gente relendo essa mensagem ao longo dos anos. Bom, vamos abordar o outro ponto que eu falei para vocês, né? Quando Jesus retoma a questão do grão de mostarda. Ele cita no Evangelho 2 vezes. Né? A primeira é essa, quando ele fala a parábola do grão de mostarda, que ele compara ao reino dos céus. E a segunda é quando ele fala da fé. Então, agora vamos trazer a interpretação da fé para a gente se aprofundar. Disse-lhe Jesus, em Mateus, capítulo 17, né, versículo 20 ao 21. Disse-lhe Jesus, por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Eu botei em azul 2 coisas para a gente trabalhar: a montanha e o conceito de impossível. A montanha, né? Que montanhas seriam essas, né? Isso aqui aparece essa bonita imagem do Cristo no Sermão da Montanha. Né? Literal, Jesus está falando de transportar montanha. Montanha não vai sair daqui para ali de jeito nenhum. Então, obviamente, Jesus estava usando uma metáfora para a gente. Mas que metáfora seria essa, né? Será que Jesus estava falando das nossas imperfeições? Será que Jesus estava dizendo que se eu tivesse determinação para vencer as minhas imperfeições, eu tivesse fé que essas imperfeições todas serão vencidas porque eu me tornarei um espírito puro? Se eu tiver essa fé que eu vou vencer as imperfeições, eu posso efetivamente me tornar um espírito melhor? Né? Estaria removendo essa montanha das minhas imperfeições hoje? É uma das interpretações. Será que Jesus estava se referindo às nossas doenças? Será que se eu efetivamente tiver fé, eu posso remover uma doença do meu corpo? Observe que às vezes as pessoas dizem, Mauro, o corpo é corpo, não, como é que eu vou tirar a doença do corpo? Muito simples, porque o espírito está são. E se o espírito estiver com saúde, se nós espíritos exalarmos saúde, obviamente, perispírito será o molde dessa saúde, e o molde dessa saúde chegará no nosso corpo físico. Todas as nossas doenças estão associadas ao espírito. Então, quando Jesus me diz que eu posso remover essa montanha, começando a trabalhar dentro de mim, eu já olho para isso e falo assim, será que é isso que Jesus queria dizer com remover as montanhas, remover todas as doenças? Como ele foi removendo, aí, né? Nós vemos aí no início até um caso típico de desobsessão, mas quantos aleijados, cegos, Jesus saiu curando, rancenianos, né? Ou será que Jesus estava falando dos nossos medos, angústias, ansiedades, que ele também removeria, né? Então, quais seriam essas montanhas? Né? Inúmeras. Né? E com relação ao impossível, eu trouxe essa imagem bonita. Isso é uma estação espacial, amigos, uma estação espacial internacional. Hoje, né? Às vezes a gente mostra essas fotos, parece que a gente está falando daqui a 100 anos, 200 anos. Hoje. E essa é uma cápsula, né? Acoplando ali, que é uma cápsula do SpaceX, que é uma empresa privada, né? Uma empresa que leva mantimentos. Imagina, é um delivery no espaço. Vai uma empresa, vai um foguete, leva, atraca lá na estação espacial e leva víveres, recolhe lixos e outras coisas. Observa que coisa interessante, né? É impossível? Isso já é hoje realidade. Mas quando alguém pensou, provavelmente alguém disse que era impossível. Né? Por isso que eu gosto muito dessa frase do Jean Cocteau, que diz, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez.
Então, muitas vezes, a impossibilidade está na nossa mente. A gente precisa vencer isto com a fé, né? A gente precisa entender que a fé do tamanho do grão de mostarda já nos permite vencer aquilo que é impossível para a nossa cabeça. Já temos a fé, pelo menos, do tamanho do grão de mostarda, isso tudo é o que a gente está querendo, né? Será que nós já temos? Se nós já tivermos, então, vamos remover agora as montanhas da pandemia. Vamos aproveitar esse momento de tanta dificuldade que o planeta atravessa, né? E vamos começar a vencer esses momentos, esses obstáculos. Vamos remover juntos, nesse momento, as montanhas da pandemia. Como fazer? Vamos transportar as montanhas, né? Que montanhas são essas? Medo da morte. Meu Deus, se o vírus me pega, eu vou morrer, mas a morte não existe. A morte não existe mais. Eu não sou daqui, eu sou de lá. Eu, na verdade, sou espírito. Se eu sou espírito e estou encarnado, esta é uma viagem que a gente está fazendo. E uma viagem que tem início, meio e fim. Ela terminará e nós voltaremos para o nosso lar. Observa que não é eu vou morrer, eu vou voltar para minha casa. E voltar para casa sempre nos dá uma sensação boa, sempre nos traz uma sensação boa. Então, de que é que eu tenho medo? Se eu estarei diante da morte voltando para minha casa. E mais, ninguém morre se não tiver chegado a sua hora. É uma das fatalidades que nós temos na vida. Então, se a pessoa desencarnou, é porque era chegada a hora dela voltar para casa. Então, por que temos o medo da morte? Né? É uma das coisas para nós batalharmos e vencermos em nossas vidas, transportar essa montanha da nossa vida, né? Exatamente ter a fé de que a morte não existe. A morte não existe, amigos. Nós somos imortais. O medo da morte daqueles que amamos, às vezes a gente até não tem receio da morte, né, da nossa vida, né? Ah, eu sei disso, mas eu tenho receio da morte dos meus filhos, dos meus pais, as pessoas que eu amo muito, e a morte não existe para mim, também não existe para elas. Todos nós estamos sempre ciclando esses momentos de encarnado e desencarnado. Graças a Deus, porque se toda a família espiritual encarnasse junto, quando desencarnasse, ia desencarnar todo mundo junto. E quem, quando eu tivesse encarnado, quem ia ficar lá em cima para me ajudar? E quando eu desencarnar, eu vou poder ajudar as outras pessoas que eu amo, que ainda estão aqui. Posso recebê-las do outro lado quando desencarnar. Então, é importante esses dois momentos da nossa vida. Então, não precisamos ter o receio da morte das pessoas que amamos, porque estamos apenas nos preparando nesse processo de ir e vir, nessa caminhada conjunta que nós fazemos, porque a morte não existe. Medo do vírus perdido, né? Essa é uma coisa que o espírita fala muito no conceito da bala perdida, né? Explicando que a bala perdida não existe, né? A bala é sempre achada, porque senão seria injusto de Deus, né? A pessoa estava andando na rua, vê uma bala perdida e a pessoa desencarnou por conta da bala perdida, mas não é perdida, porque se fosse perdida, ela não desencarnar, porque se desencarnou, é porque era o momento dela desencarnar. Então, não era uma bala perdida, né? Observa que, se não existe a bala perdida, por que é que existiria o vírus perdido? Se eu estou fazendo a minha parte, tomando a minha precaução, aí veio o vírus, caiu em cima de mim e eu morri. Mas é um vírus perdido? Eu não acredito na bala perdida, mas acredito no vírus perdido. Não faz sentido, né, amigos? Medo da solidão. Esse é um medo muito constante nessa quarentena, durante essa pandemia, né? Eu tenho medo de ficar sozinho, mas ninguém está só. Nós estamos sempre caminhando, sempre com alguém, a espiritualidade está sempre nos envolvendo, a solidão também não existe. Ansiedade para chegar logo no futuro. Ai, meu Deus, eu quero logo que essa pandemia acabe. Mas aí vem a outra variante, vem a outra variante, e a pandemia vai acabar, mas viram outras pandemias. Porque, no fundo, precisamos aprender a lidar com essa questão
da necessidade de um cuidar do outro. Porque a gente só consegue vencer uma pandemia se todos vencerem. A pandemia não é uma luta individual, não é uma coisa que eu sozinho, a minha cidade sozinha, o meu estado sozinho, ou o meu país sozinho consiga erradicar. Eu preciso dos outros. E esse conceito de precisar dos outros é que me faz eu caminhar para o futuro. Então, por que eu estou ansioso para chegar ao futuro? O futuro vai chegar. Saúde demanda espírito equilibrado, já falamos isso. Então, precisamos equilibrar-nos para poder, então, gozar da saúde, desenvolver os anticorpos através da própria crença nossa, né? da nossa fé, do tamanho do grão de mostarda. Então, vamos robustecer a nossa fé. Ah, que maravilha! Como é que a gente faz isso, né? Fazendo a nossa parte e deixando que Deus fará a parte dele. Existe uma coisa que depende de nós, amigos, que se chama prevenção. Fazemos tudo que está ao alcance nosso. Vamos usar máscara, vamos nos isolar, vamos fazer tudo, sem lavar a mão 10.000 vezes com sabão, álcool gel, para tudo que ela nunca botei tanto álcool gel na minha vida. Essa é a minha parte. Mas existe uma outra parte que pertence a Deus. E essa é de Deus. Se apesar de fazer isso tudo, a gente pegar, é porque é a parte de Deus. Ou não pegar, porque é a parte de Deus. Então, o que precisamos? Fazer a nossa parte e acreditar, ter fé. Porque tendo fé, eu sei que Deus fará a parte dele. E as coisas acontecerão dentro daquilo que é necessário e é o melhor para mim, necessário para a minha evolução. Jesus está no leme. Então, Jesus está no leme, amigos. Não precisamos ter medo. Esta não é uma nau desgovernada. A Terra não é um planeta desgovernado. Baixou aqui um problemão, uma pandemia, está matando todo mundo. Amigos, Jesus está no leme. Se Jesus está no leme, é uma questão de fé em Jesus. Eu acredito realmente que Jesus está no leme, porque se eu acreditar que Jesus está no leme, então eu estou tranquilo. É Jesus diante da tempestade aplacada. Sempre que eu penso nisso, eu imagino, né, aquele lago de Genezaré que eu mostrei para vocês, é onde se deu a tempestade. Né? E na tempestade, os apóstolos vão acordar Jesus. Jesus estava dormindo e diz assim: Jesus, acorda, porque a tempestade vai afundar o barco. E Jesus olha para eles, vai afundar o barco, levanta-se e diz para a tempestade: para. E a tempestade para. E esta é a visão, a fé de que Jesus está no leme. Então, a hora que Jesus se erguer e falar para, tudo vai parar, porque todos obedecem a Jesus. Deus não coloca fardos mais pesados, usando novamente a parábola do Cristo, né? Falando em relação aos agricultores. Né? Não coloca fardos mais pesados do que podemos suportar. Então, tudo isso está acontecendo, meu Deus, que tragédia, mas está acontecendo com um desenvolvimento tecnológico fantástico. Está acontecendo, mas nós estamos em casa, mas estamos, ao mesmo tempo, transmitindo, nos confraternizando, estamos nos unindo. A nossa casa espírita deixou de ser uma casa restrita a um quadrado e passou a ser estendida aos nossos lares, graças à tecnologia. Então, os fardos estão pesados? Estão pesados, mas não são mais pesados do que a gente possa suportar, porque, graças a Deus, isso tudo ocorre num grande momento de avanço científico, tanto da medicina quanto da parte da própria informática. Né? Jesus está pronto para dividir conosco o fardo, então vamos aproveitar o Cristo. Né? Não existe dificuldade que não seja, portanto, uma fonte de aprendizado para todos nós. Toda dificuldade que existe, ela existe com um único objetivo: aprendizado na vida. Então, nós devemos questionar a pandemia, não quando ela vai terminar, mas quando eu vou ter aprendido a lição que me compete de aprendizado dessa pandemia, porque é isso que me transformará, que me fará uma pessoa melhor. E nós, como sociedade, nós todos fazendo isso, estaremos finalmente entrando no mundo de regeneração que a gente tanto almeja, né? E tanto persegue nas nossas vidas. Né?
Na pergunta 740 do Livro dos Espíritos, né, Kardec, então, pergunta sobre os flagelos. Vamos ler a resposta só para a gente poder finalizar. Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência. Observa a velocidade com que nós desenvolvemos vacinas. Esse é um teste para a intelectualidade do nosso estágio evolutivo, é um teste para a nossa inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. Observa a paciência, nós estamos nessa luta já há mais de um ano e estamos nós já resignados que temos que lidar com essa situação. Já não é uma coisa que a gente imagina que daqui a 2 semanas terminará. E que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, eu colocar o outro antes de mim, me abnegar, de desinteresse, de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então, onde é que está o nosso problema? O egoísmo. Vamos combater o egoísmo para poder desenvolver essa abnegação, desinteresse e amor ao próximo. Bom, amigos, depois disso, pergunto, já chegamos até agora a fé do tamanho do grão de mostarda? Ontem nós fomos sementes, né? Usando a própria parábola do Cristo. Né? Ontem nós fomos sementes. Amanhã nós seremos árvores. Então nós temos essa ciência da nossa parábola, que nós já fomos sementes, já não somos mais sementes, mas nós ainda não somos as árvores frondosas. Mas nós somos aprendizes. E aqui eu retomo o início da nossa página inicial, na nossa leitura de Marcos. Observa aquele pai aflito. O pai clamando pelo seu filho, seu próprio filho, que ninguém conseguia curar. Imagine o que é ter um filho lunático, desde criança se debatendo, se jogando no fogo, na água, tentando se matar. E ele busca Jesus, o mestre dos mestres, naquele momento. E diz para o mestre: Mestre, teus discípulos não conseguem curar meu filho. E aí vira-se para Jesus e diz: Se podes, cura o meu filho. E Jesus então pergunta: Se podes? Se pode. Tudo pode para aquele que crê. Essa é a grande resposta do Cristo. Se podes? Você está duvidando se eu posso? E aí ele complementa: tudo pode para aquele que crê. E então o pai, diante daquela criança, diante do seu filho, diante da sua aflição, diante da sua própria falta de fé, termina com essa palavra, com essa frase tão linda. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, lágrimas de emoção, disse: Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. E assim somos todos nós, amigos. Se nos perguntar se nós temos fé, eu diria: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Amigos, muito obrigado para todos. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar esses ensinamentos e que todos nós possamos finalmente desenvolver essa fé robusta em nossos corações. E enquanto não chegamos lá, vamos batendo no peito e dizendo: ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Muito prazer de estar com vocês. Um grande beijo no coração e fiquem com Deus. Até a próxima. Vamos fazer então nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus. Jesus, querido amigo, mestre dos mestres, nesse momento lembramos-nos daquele pai, diante do seu filho, lunático, mudo, se debatendo no chão, rogando a ti: mestre, se podes, cura meu filho. Assim, Senhor, estendemos toda essa oração desse momento. Esse momento tão sofrido da humanidade, e te dizemos: mestre, se podes, ajuda todos aqueles que se encontram aflitos. Socorre aqueles que estão nos hospitais nesse momento, aqueles com falta de ar,
aqueles sofrendo nas suas doenças, aqueles parentes sem notícia dos seus entes queridos. Socorre-os, Senhor, nesse momento. Envolve-lhes com teu imenso amor. Trazei-lhes no lenço em que enxuga as lágrimas do coração. Trazei-lhes o teu abraço de amor que faz com que ninguém mais se sinta sozinho. Diante do sofrimento, Senhor, fazei com que possamos elevar os nossos olhos para além das nuvens, onde possamos enxergar o sol. Se hoje chove a tempestade, é porque amanhã a bonança não tarda. Se hoje a noite escura, é porque os raios da manhã não tardam a chegar. Ajuda-nos, Senhor, em nossa própria fé. Fortalece-nos em nossa fé. Transforma-nos, quem sabe, em árvore frondosa. E um dia, Senhor, na condição de árvore, diante desse momento, aconchegaremos as avezinhas que chegam procurando abrigo, que chegam procurando, depois de uma viagem tão longa, quem sabe um momento de paz, quem sabe um momento de amor, que possamos um dia ser a grande árvore que tu nos é como modelo e guia de nossas vidas. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, beijo no coração de todos. Muita paz. Fiquem com Deus.